Então, gente, olha, vocês que estão assistindo, estão vendo aqui eu tá girando uma manivela. Isso aqui é feito tudo no improviso, né? Eu, há 4 anos, perdi meu esposo. E então, eu gosto muito de fazer artesanato e desenvolvi essa manivelinha aqui para poder tá me ajudando a confeccionar material para fazer tapete. E eu vou girando aqui, sossegadinha aqui, sem esforçar muito as mãos, né? Porque, afinal de contas, em 2015, passei por essas dificuldades. Meu esposo estava doente, eu estava trabalhando em uma empresa registrada, mas sofri um acidente e fraturei a mão direita. E, em seguida, quando eu tirei o gesso da mão direita, eu sofri outro acidente e fraturei a mão esquerda e precisei até fazer cirurgia. E fiquei com algumas sequelas nas 2 mãos. Então, não posso forçar muito a mão e, como eu disse, infelizmente, meu esposo, devido ao problema de saúde de câncer que na mesma época ele estava tratando, veio a falecer em 2018. Já faz um pouquinho mais de 4 anos, né? Então, eu comecei a ter um pouco de dificuldade, porque o meu esposo, ele era serralheiro, ele fazia tudo que precisava, ele fazia com ferro, com solda, mas eu me vi sozinha, então eu resolvi eu mesmo criar as minhas ferramentas. Comprei uma serra tico-tico para cortar madeira, comprei uma furadeira e quando eu não tenho madeira, eu me viro, como vocês estão percebendo, eu estou usando aqui um broco e um suporte de cortina. E aqui é algumas partes da porta sanfonada, aonde fica o encaixe da porta. Eu tirei e colei uma na outra e fiz esse bastãozinho aqui. Depois eu vim aqui, vocês estão percebendo que aqui é um bracinho de um pincel daqueles de rolinho e eu cortei 20 centímetros de cano de PVC e dividi ao meio, né, 10 para cada lado, e encaixei aquela esponjinha aqui dentro e depois, para não ficar girando junto com o cano, eu coloquei durepox. Então, ficou assim paralisado e aí eu encaixo aqui e desencaixo. Então, é assim que eu venho fazendo o meu trabalho, né? Desse jeito, arrumando jeito para poder trabalhar, para poder desenvolver as minhas peças artesanal. E eu amo o artesanato, né? Eu amo tudo que é artesanal. Eu amo transformar um objeto em outro, né? Como trabalhar com material reciclável. Eu acho que nem tudo se perde, né? Nem tudo a gente joga assim no lixo como se não tivesse nenhum valor. Sempre existe uma maneira da gente estar reutilizando aquilo que a gente comprou com o nosso dinheiro, com o nosso suor. E se você não vai usar, né, sempre
leva esse material assim para o ecoponto, aonde eles vão dar um destino certo para esses materiais que são recicláveis. Então, gente, esse recado que eu queria dar para vocês, que a gente não deve se desanimar e nem ficar sem trabalhar porque a gente não tem ferramenta. Então, vocês viram eu estar envolvendo aqui nesse bastãozinho o barbante e ficou assim. Nesse bastão aqui, vocês podem ver que tem duas aberturas, desse lado e desse lado. Então, um desses lados, eu vou colocar cola. É cola comum, dessas colinhas simples assim, ó. Eu vou colocar cola em toda a extensão. Eu ainda não terminei de preencher, porque eu fiz esse bastãozinho aqui com 70 centímetros. Então, eu vou ter 70 centímetros de franja pronta quando ela ficar já sequinha, a cola aqui secar. Então, eu venho aqui, ó, pego a colinha e passo em toda a extensão desse barbante aqui que já foi envolvido no bastãozinho. Assim. Essa colinha aqui, ela é muito boa. A cola branca é muito boa para colar o barbante. E ele fica bem resistente quando seca. Não vai ficar despedaçando. Então, depois que essa colinha secar, eu posso, depois que eu preencher isso aqui, eu removo, né, esse cano aqui e coloco o outro, aí continuo o trabalho. Aí, esse daqui vai ser colocado no sol, que hoje tá fazendo sol, e depois que tiver sequinho, eu venho com a tesoura e... Opa! Eu venho com a tesoura e corto, né? No exemplo aqui, com a tesoura é possível cortar. Mas como eu disse que eu tenho alguns problemas na mão, então eu uso uma lâmina de gilete ou aquele estiletezinho que é bem amoladinho, que aí eu venho cortando aqui toda a extensão desse barbante. Aí ele vai ficar assim. Eu vou ali pegar, vou dar uma pausinha. Então, vai ficar assim, ó. A nossa franja. Eu chamo isso aqui de franja, né? Eu fiz esse daqui estreitinho, né? Tem 7 centímetros. Essas franjinhas aqui, ó. Vocês podem ver que a cola tá aqui. Como eu tenho máquina de costura, depois eu passo uma costurinha aqui de reforço para poder estar garantindo que não vai quebrar na hora que eu armazenar assim. Eu vou fazendo tudo isso aqui e vou acumulando, né? Pra vocês verem, eu tenho aqui azul e tenho aqui já de um pouco mais largo, né? E já tá com a costurinha. E aí, quando tiver já tudo pronto, você fazer todo esse cone aqui de barbante, aí você só vai aplicar na base do seu tapete, que eu já preparei aqui uma base, né? A base eu preparei com esse feltro aqui de bolinha. E esse daqui, eu coloquei esse material aqui. Rafia, parece que é o nome, né?
E eu vou estar fazendo o tapete nessa base. Depois, esse daqui eu vou fazer para não perder esse material, porque na verdade eu costuro só nesse material aqui. Como eu já tenho esse daqui, que eu fiz com as argolinhas fechadas, né? Mas eu vou mostrar aqui a base que eu estou usando. Depois que tiver pronto, eu venho com um feltro e eu vou estar envolvendo o fundo dele com o feltro e ele vai ficar com esse acabamento. Eu resolvi fazer assim, com esse material aberto, porque, como vocês estão vendo, esse daqui, ó, ele é todo fechadinho. E aí, vou ter que cortar todas essas argolinhas. Como eu disse, mais uma vez eu repeti, eu não tenho condições de estar cortando, né? Porque tenho um pouco de... fiquei com um pouco de problema nas mãos. Então, gente, é isso. Se você gostou desse vídeo, dessa ideia, deixa um like, se inscreva no meu canal, compartilha, porque eu voltarei mostrando aplicar essas franjas em uma base. E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Vamos continuar aqui. Até o final.